7h11, quadro check-up no rádio, hoje recebendo o médico cardiologista da Clínica São José, Dr. Wander Weyden. Seja bem-vindo aqui, Dr. Wander, ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os nossos ouvintes do Panorama 95. É uma satisfação estar aqui novamente para fazer o check-up no rádio. Doutor, o nosso tema de hoje é bem interessante, né? Não estou me sentindo bem. Será que é pressão alta? Essa é a pergunta que mais lhe fazem? Exatamente, Marcos. Eu trouxe esse tema na forma de uma pergunta exatamente por isso, porque essa é uma das perguntas mais recorrentes que a gente tem no dia a dia, com as pessoas transitando, às vezes em conversas cotidianas mesmo, coloquiais, e no próprio consultório, no próprio atendimento médico. Essa é uma queixa muito frequente das pessoas. As pessoas não se sentem bem, vão lá, verificam a pressão está alta e elas acham que elas não estão se sentindo bem porque a pressão subiu. A pressão subiu e por conta disso, como consequência, elas começaram a apresentar esse mal-estar. Essa é uma queixa muito frequente, uma dúvida muito frequente das pessoas. Então a gente trouxe nessa forma de pergunta. Será que quando a pessoa não se sente bem, quando ela tem um mal-estar, quando ela está com vontade de vomitar, quando ela está com a cabeça zonza, quando ela está tonta, será que isso é porque a pressão está alta? A gente trouxe isso para tentar esclarecer a população, Marcos, de que a hipertensão arterial ou a elevação da pressão arterial, ela é, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ela é assintomática. Ou seja, você tem uma elevação da pressão arterial e simplesmente não percebe que tem. Por isso, algumas pessoas chamam isso de hipertensão silenciosa, mas ela é silenciosa por natureza. Por isso que é preciso, para aquelas pessoas que preenchem determinados critérios a partir dos 40 anos de idade, ou pessoas que já tem outros fatores de risco, como diabetes, obesidade, história na família, é preciso que as pessoas façam verificações regulares da pressão arterial para checar se essa sua pressão ela está normal ou ela está elevada. Na maioria das vezes, as pressões elas se elevam nos pacientes sem que eles desenvolvam sintomas. Então, não quer dizer que quando a sua pressão sobe, obrigatoriamente você vai ter um sintoma. Nesses casos, quando a pessoa não está se sentindo bem, quando ela está sentindo um desconforto, um incômodo, uma dor, e a pressão se eleva, é muito mais provável que o sintoma que ele apresentou, qualquer que seja ele, o mal-estar, ou dor de cabeça, ou dor no peito, ou falta de ar, ou desconforto, é muito mais provável que esse sintoma tenha produzido uma alteração no corpo. Essa alteração ativa alguns hormônios e neurotransmissores, como por exemplo o cortisol, que é um corticoide natural que a gente produz, a adrenalina, o sistema nervoso autônomo simpático, que descarrega adrenalina e outras catecolaminas, e essas substâncias elas vão produzir um efeito na circulação arterial e resultam em uma elevação da pressão. Então, é o desconforto, é o mal-estar, é aquela coisa ruim que você está sentindo mesmo, que está mexendo no seu corpo e está fazendo com que a sua circulação se altere e a sua pressão suba. E não o contrário, não foi a pressão que subiu e por conta da pressão alta você sentiu alguma coisa. Isso é válido, Marcos, na imensa maioria dos casos, mas a gente tem algumas exceções. Aquilo que a gente chama de urgências ou emergências hipertensivas, que são situações onde a pressão está muito, mas muito elevada mesmo, né? Para a maioria das pessoas, em geral, a gente considera como ponto de corte um valor onde a pressão mínima está acima de 12, ou seja, você tem 18 por 12, 20 por 12, 21 por 14. Então são pressões realmente muito elevadas e nesse cenário você está sentindo alguns sintomas. Esses sintomas, eles podem não ter sido a causa dessa elevação da pressão. Pode acontecer deles serem a causa, mas esses sintomas podem, na verdade, indicar que algum dos órgãos do corpo está sendo danificado, a gente chama de lesão de órgão-alvo, e está sendo danificado por conta dessa elevação muito grande da pressão. Então, aí você pode ter, por exemplo, nefropatia hipertensiva, que é os rins sendo afetados por conta da pressão. Você pode ter angina do peito e o paciente ter dor no peito
por conta dessa pressão que está muito alta. Você pode ter insuficiência ventricular aguda, com edema agudo de pulmão. Os líquidos começam a se acumular no pulmão, você começa a sentir falta de ar, porque essa sua pressão se elevou bastante. Você pode ter dor de cabeça com sintomas neurológicos associados. Não é uma dor de cabeça simples, a dor de cabeça de todo dia que você sente, não. É uma dor de cabeça diferente, quando vem associada a outros sintomas neurológicos, como a perda de força, ou então uma dormência em um lado do corpo, ou então uma desorientação súbita, ou o paciente passa a ficar sonolento, passa a perder a visão, uma parte da visão. Então, quando você tem essa dor de cabeça associada a esses sintomas, você pode estar diante de um quadro de encefalopatia hipertensiva ou até mesmo de um quadro de acidente vascular cerebral. E isso pode, de fato, ser consequência dessas pressões muito elevadas, 20 por 14, 20 por 12, 18 por 12. Mas, quando o paciente tem elevações que não são tão altas assim, por exemplo, 16 por 10, 15 por 9, e está sentindo sintomas como dor no peito, como falta de ar, dor de cabeça, é bem mais provável, não é uma garantia absoluta, mas é bem mais provável que esse sintoma tenha feito com que essa pressão se elevasse. Então a culpa não é da pressão alta. Tem outra coisa que precisa ser investigada, que precisa ser tratada, para que a gente consiga corrigir esse valor de pressão. A gente decidiu trazer esse tema, Marcos, porque qual é a associação mais comum? As pessoas terem dor de cabeça e a pressão se elevar. Então, isso é muito frequente, as pessoas dizerem: olha, doutor, a minha pressão sempre é 12 por 8, aí semana passada eu tive uma dor de cabeça, ela subiu para 15 por 9, 15 por 10, 16 por 10, e eu fiquei muito preocupada e tomei um remédio de pressão. Tomei o remédio dela mesma, ou então tomou uma dose extra do remédio que já tomava, ou então pegou emprestado de um vizinho, de um parente dentro de casa, para tomar o remédio de pressão. E ela está focando, nesse caso, na consequência, ela não está focando na raiz do problema, na causa, né? Muitas vezes isso acontece, inclusive, nas visitas dos pacientes ao consultório. Vai à unidade básica de saúde, vai ao médico clínico, vai à emergência, e muitas vezes se foca demais na pressão, num valor que não necessita de tratamento agudo, porque aquela pressão é só uma consequência, e você esquece de tratar o problema básico do paciente, que é aquilo que ele está sentindo. Se é um mal-estar, vamos investigar que mal-estar é esse. Se não é uma infecção que está aparecendo, se não é um problema gástrico. Se tem uma dor no peito, vamos investigar se não é um problema pulmonar, se não é um problema cardíaco. Se está com dor de cabeça, vamos ver se é a dor de cabeça de sempre, se é uma enxaqueca, ou se é uma dor de cabeça nova que pode significar algum problema cerebral. Mas é preciso verificar esse sintoma, porque provavelmente é ele quem está fazendo com que a pressão suba. Eu sempre uso a analogia, Marcos, quando os pacientes chegam com essas queixas, dizendo assim: olha, imagine que você está com a dor de cabeça e a sua pressão subiu. É a mesma coisa de você ter um buraco na telha da sua casa, no teto, no forro, na laje da sua casa, e começa a gotejar água numa chuva aí, começa a gotejar água na sua casa e forma uma poça d'água, certo? O buraco no teto é esse sintoma, é essa dor de cabeça, é isso que você está sentindo. E a poça d'água em casa, dentro no chão, é a pressão alta. Se você olhar só para a pressão alta e ficar tentando enxugar, passando um pano ali, limpando com a estopa, você vai resolver uma parte do problema, mas não vai resolver a raiz. Você tem que olhar para onde está a origem do problema. Então, enquanto você não consertar o buraco que tem no teto, a goteira, você não vai ficar só enxugando, e não vai conseguir resolver de fato a raiz do problema. Então, na maioria dos casos, respondendo a pergunta inicial, se eu estou me sentindo mal, não estou me sentindo bem e a pressão está alta, na maioria das vezes, em especial quando a pressão não é tão alta assim, quando a mínima não chega a esses níveis de até 12, se é uma pressão alta, 14 por 9, 15, 16 por 10, na maioria das vezes é o seu sintoma que está fazendo com que a sua pressão suba. E então a gente tem que olhar, na verdade, para o seu sintoma. Tem que procurar tratar o seu sintoma para depois a gente verificar qual é o nível normal de pressão que você tem, e aí a gente vê se precisa de tratamento da pressão também.
Doutor, tem muitas perguntas aqui chegando. Esse tema realmente ele desperta aí muitas dúvidas. Antes, abraçar aqui a nossa amiga, minha querida Bernadette, lá no Vila do Príncipe. Bom dia, Bernadette. Que bom ouvirmos as sábias orientações do Dr. Wanda. Já vamos com saudades dele, Bernadette, né? A Radilma Moraes disse que a mãe dela adorou a consulta. Nossa amiga Radilma, aquele abraço. Dr. Wanda, tem uma pergunta aqui. Minha filha de 6 anos de idade andou muito de bicicleta e ficou com dor no peito esquerdo. Tem alguma coisa a ver com pressão ou não? Não, provavelmente não. Embora exista hipertensão em crianças, né, nessa idade de 6 anos de idade, mas é bem mais raro de acontecer, assim como uma dor no peito de origem cardíaca em crianças nessa idade também, aos 6 anos de idade. É bem pouco provável que isso seja devido a uma causa cardíaca. Como ela fez um esforço físico, pode estar relacionado, mas também pode estar relacionado a causas osteomusculares, ou seja, o movimento que ela fez ao andar de bicicleta muito pode ter lesionado algum músculo, pode ter distendido alguma coisa da musculatura e feito com que ela sentisse essas dores. De todo modo, se ela está sentindo a queixa ainda, merece fazer uma avaliação. Acho que a avaliação não precisa ser cardiológica nesse momento, poderia ser com um pediatra mesmo, com o médico que vai cuidar da saúde geral da criança, e aí ele definiria melhor qual é a origem dessa dor, e se julgar que há necessidade de uma avaliação, por exemplo, mais especializada, poderia encaminhar para um ortopedista eventualmente, ou para um cardiologista, dependendo da causa, ou até mesmo resolver o problema, porque é algo que pode ser inclusive resolvido no âmbito da própria pediatria. O senhor acha que, apesar de ser uma doença grave, a pressão alta, mas o fato dela, por exemplo, nem sempre apresentar sintomas, as pessoas acabam subestimando demais a Isso, pressão exatamente. Ela sempre é muito subestimada, Marcos. Isso é perigoso. Isso é perigoso. As pessoas não se preocupam quando deveriam, ou seja, de fazer medidas regulares, né, da pressão arterial, tem gente que passa 10, 20, 30 anos sem medir a pressão. E se preocupam no momento, vamos dizer, que não deveria, de forma desproporcional. Por exemplo, nessas situações que eu disse. Teve uma dor de cabeça, teve um mal-estar na barriga, aí a pressão subiu, aí ele desvia o olhar daquilo que estava sentindo, não presta mais atenção na dor de cabeça, não presta mais atenção na dor na barriga e vai olhar só para a pressão. Não é o momento ali, provavelmente, né, na maioria dos casos, não é o momento ali dele olhar e cuidar e correr para tratar essa pressão, uma pressão de 14/9. Eu sempre digo para as pessoas, você tem uma pressão de 14/9, essa pressão ela não vai lhe causar nenhum risco à sua vida de hoje para amanhã, daqui a um mês e nem daqui a um ano. Isso não vai acontecer. E eu digo mais, eu digo, olha, Deus permita que não, mas mesmo que você tenha uma doença grave e venha a falecer, pode acreditar, não foi por conta dessa pressão de 14/9, de 15/10 que essas coisas aconteceram. Uma pressão nesses valores, ela não produz nenhum resultado imediato nas pessoas. Porém, a longo prazo, quando você está falando 10 anos com a mesma pressão, 15/10, que não é tratada, 20 anos com a mesma pressão, 14/9, que não é tratada, aí sobrevém todas as consequências ruins. Aí vem nefropatia hipertensiva e o paciente precisa entrar em hemodiálise, aí vem AVC, acidente vascular cerebral, aí vem infarto, insuficiência cardíaca e todos os danos que uma pressão alta de longo prazo pode causar. Mas você está se sentindo mal agora e está com a pressão de 14/9, não olhe para a sua pressão não. Procure resolver o problema que você está sentindo, essa sua dor, procure verificar qual é a origem e aí depois você verifica, faz exatamente isso que você disse, verifica regularmente a sua pressão sem estar sentindo nada. Não estou sentindo nada. Estou curioso aqui e vou medir a minha pressão. Se ela continuar 14/9, aí deve ter alguma coisa errada de fato e é preciso de um tratamento. Se ela voltar ao seu normal 12/8, 11/7, provavelmente aquilo foi só um momento em que o seu corpo reagiu ao sintoma, ao desconforto e produziu essa elevação temporária da pressão arterial. Tem mais pergunta aqui, doutor Wander. Minha mãe trocou de remédio de pressão em dezembro. Depois que ela trocou, a pressão dela está direto
12/8, 12/6, tá tudo bem? Ela quer saber isso. Com relação à pressão, sim. O objetivo é para os pacientes, a gente divide os pacientes de baixo e moderado risco cardiovascular, e isso é estimado dentro da consulta. O paciente que tem baixo e moderado risco cardiovascular, assim como os pacientes de alto risco cardiovascular, porém que têm as pressões muito elevadas, acima de 18/11, que a gente chama de hipertensão estágio 3. Esses 3 grupos de pacientes, eles têm uma meta de tratamento que é baixar a pressão para níveis menores do que 14/9. Já os pacientes de alto risco cardiovascular, como por exemplo, paciente que tem diabetes, que já teve um infarto, que já teve um AVC e que tem a pressão em níveis estágio 1 ou estágio 2, a meta deles é um pouco mais rígida, porque exatamente esses pacientes são de mais alto risco e você precisa manter essa pressão em geral abaixo de 13/8. No caso da nossa ouvinte aí, que diz que a pressão está em torno de 12/8, 12/7, 12/6, entendo eu que essas medidas aí estão apontando para uma meta, um valor dentro da meta que se esperava, que é ou menos de 14/9 ou menos de 13/8. Então, muito provavelmente essa troca foi bem sucedida mesmo e está tudo bem com a pressão arterial. Nossa querida Carla Nunes, lá de São João de Sabugi, pergunta: doutor, eu tenho dores de cabeça que adormecem as mãos, né, e o meu rosto. O que é que será? Então, essas dores de cabeça com sintomas neurológicos associados, no caso com dormência, com parestesia, ela pode apontar para 2 possibilidades. A primeira é de uma enxaqueca clássica, né, onde o paciente pode desenvolver sintomas neurológicos associados à dor de cabeça. Então, muitos pacientes com enxaqueca, eles são confundidos na hora da crise mesmo com a outra possibilidade, o outro diagnóstico, que é o que dá mais medo nas pessoas, que é o acidente vascular cerebral, ou AVC, né? Essa diferenciação, ela precisa existir porque os tratamentos são completamente distintos. No caso da enxaqueca, o que você faz é ou tratamento na crise aguda, se o paciente tiver poucas crises, ou se ele tiver crises recorrentes, toda semana tem 2, 3 vezes, vale a pena mais você fazer uma prevenção. Você toma um remédio para evitar desenvolver essa dor. Já se o paciente tiver um acidente vascular cerebral, um AVC, é óbvio que o tratamento precisa ser instituído de urgência. Você precisa controlar a pressão arterial, controlar a glicose, ver o dano que foi produzido no cérebro por meio de estudos de imagem, como ressonância ou tomografia, e a partir de então projetar melhor outras opções de tratamento para o paciente. Mas essas são as 2 possibilidades. O paciente com cefaleia, com sintomas neurológicos como parestesia, ele pode estar diante de um quadro de enxaqueca, né? Muito mais provável que esteja diante de um quadro de enxaqueca, mas não é impossível, não é descartado, e dependendo quanto mais fatores de risco você tiver, maior é a chance de você desenvolver, você pode estar diante de um quadro de acidente vascular cerebral, de AVC. Tem mais perguntas chegando? Bom dia, doutor Vanderweide. Bom dia, Marcos Dantas. Eu nunca tive a pressão alta. Minha pressão nunca foi alterada, porém, eu sinto umas dores no peito, do lado esquerdo. E eu já percebi que é justamente quando eu tomo café. Na maioria das vezes pela manhã não, mas suponhamos que eu tomo café à tarde. Uma vez eu estava até no supermercado fazendo as compras, aqueles copinhos que tinha, agora no caso da pandemia não está mais tendo, aqueles copinhos pequenos de café. Eu coloquei um e fui para a fila passar a minha feira. Me deu aquela dor tão grande em cima do peito, só foi eu tomar o café, que eu já estava para pedir socorro para ir no hospital. E na maioria das vezes, essa dor, ela não vem acompanhada de outras coisas, mas quando eu por exemplo, dou uma rota, ela passa, sabe? Mas eu creio que minha pressão nunca foi alta. Bom dia. Como eu gosto muito de café, já estou com medo da resposta. Então, aí a gente precisa investigar 2 possibilidades, Marcos.
Uma delas eu vou colocar logo na frente. A gente é cardiologista, tem muito cuidado com o coração, tem todo cuidado, mas nesse caso, pela descrição dela, faltaram alguns outros elementos. Obviamente a gente não está aqui numa situação de consulta, para ver a idade, fatores de risco, história da família, o próprio exame do paciente, né, que ajuda muito a gente a tentar diferenciar uma coisa da outra. Mas pelo relato que ela nos deu, duas possibilidades são apresentadas aqui. Uma é de que a gente tem uma doença do trato gastrointestinal. Aí você pode resumir isso em duas possibilidades maiores, que seriam a gastrite e a doença do refluxo gastroesofágico. Ambas, tanto a gastrite quanto a doença do refluxo, elas podem piorar com o consumo de café e elas podem se apresentar na forma de dor. Tanto dor na região epigástrica, que é conhecida como a boca do estômago, mas também como dor torácica. Às vezes essa dor ela se irradia de fato para a região do tórax e pode confundir muito e muitas vezes a pessoa ter suspeitas de que se trata de uma dor cardiológica. Por outro lado, também pode ser possível que ela esteja diante de um quadro de uma dor cardíaca, principalmente pelo fato de ser mulher. Existe a dor cardíaca, né, a dor anginosa, ela é classicamente apresentada como uma dor em aperto em cima do peito esquerdo, que é provocada pelo esforço e que é aliviada pelo repouso ou com o uso específico de um tipo de medicamento que a gente chama de nitratos. Essa é a dor clássica, ou dor típica. Porém, 3 grupos de pacientes, 3 grupos de pessoas podem apresentar uma dor anginosa, uma angina do peito, uma dor no coração, que não siga exatamente essa mesma característica. E esses 3 grupos são as mulheres, os idosos e os diabéticos. Então ela, por ser mulher, pode apresentar de fato essa dor sem preencher todas essas características. É uma dor no peito no caso dela, mas que não tem relação com esforço e sim com alimentos. Isso pode acontecer, mas diante do cenário que ela descreveu, eu acho um pouco menos provável. Precisaria, obviamente, de uma avaliação onde você vai ver a idade e outros fatores de risco, examinar o paciente para poder determinar qual é a causa mais provável. Mas aí a gente elencaria essas duas possibilidades. Uma, ou gastrite ou doença do refluxo, e 2, um pouquinho abaixo, seria a dor cardiológica ou a dor anginosa. Lembrar, Marcos, que ela, por exemplo, nos mostrou isso daí, que ela sente a dor e a pressão dela não se elevou. Então não há uma correlação exata ou um casamento, a correlação de causa e efeito entre o sintoma e a pressão alta ou a pressão alta e os sintomas. São coisas que às vezes coincidem de aparecerem juntos e às vezes não. Então você pode ter sintomas que produzam elevação da pressão, você pode ter sintomas e a sua pressão continua normal, e você pode ter a pressão elevada e não sentir nada, que é extremamente frequente, como a gente já comentou. Então, só para fechar, então, no caso, por exemplo, existe tratamento, a pessoa fica curada de pressão alta, você pode conviver tranquilamente pro resto da vida com a sua pressão? Sim, existe tratamento, cura para pressão alta. A gente tem em casos muito particulares, não é a regra, por isso que não se fala frequentemente em cura. O que é que a gente considera como cura, Marcos? É você simplesmente não precisar mais de nenhum cuidado, você tá de alta médica daquela condição. Então você não precisa de mais nenhum cuidado, não precisa de mais nenhuma visita médica, não precisa tomar nenhum remédio, não precisa fazer nenhuma dieta, nenhum tipo de mudança na sua vida. Você vai viver a sua vida normal sem se preocupar com isso, porque isso não lhe afeta mais. Esse é o que a gente considera como cura. Então não tem mais remédio, não tem mais dieta, não tem atividade física, você não precisa fazer nada que já está resolvido o problema. Não precisa mais voltar para o médico, mais nunca, por conta daquilo. Isso não é fato para a hipertensão arterial. No caso da hipertensão arterial, a gente tem tratamento. O paciente consegue manter com os remédios e também com as mudanças de estilo de vida, ou seja, instituindo uma dieta apropriada, com pouco sal, com pouco consumo de gorduras e de carboidratos, fazendo atividade física, isso daí, associado ao tratamento medicamentoso, quando é indicado, isso consegue produzir uma pressão arterial normal e o paciente vive uma vida saudável igual à das outras pessoas. Mas cura mesmo, a gente tem uma quantidade muito pequena de casos, que é quando você tem hipertensão secundária, por exemplo, a hipertensão
A pressão alta só subiu porque tinha um problema específico na tireoide. Você resolveu o problema da tireoide e agora não precisa mais tomar remédio de pressão, não precisa se preocupar com a pressão. Aí é cura, mas é muito raro. A maior parte dos casos você tem tratamento, é uma doença crônica, mas que você fazendo as coisas corretas, fazendo a dieta, fazendo a atividade física e fazendo o tratamento, quando é o caso de com medicações, você vive uma vida saudável e normal. Dr. Wander Wade, médico cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone de contato 99422-3138, 99431-0681. Dr. Wander, obrigado por sua participação. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigado. 7 horas.